Vitor Irajá, existe então, a Jussara está falando dessa expectativa, né? E a preocupação também desse assunto vir agora em detalhes também, porque a gente está aí chegando, né? Segundo semestre se aproximando, temos eleição presidencial, municipal em outubro deste ano e Jair Bolsonaro é um importante cabo eleitoral, digamos assim, para tentar aumentar ainda mais, né, o comando nas cidades, tanto da vereança quanto nas prefeituras da direita, né, Irajá? Débora, Bolsonaro virou, né, o principal rosto do PL, que é um dos maiores partidos do Brasil, e vem se posicionando como um cabo eleitoral importante dos candidatos apoiados pelo PL e pelo campo da direita como um todo, né? E esse caso, Débora, inclusive, ele tem um potencial destrutivo em relação à imagem de Bolsonaro muito maior, por exemplo, do que o inquérito envolvendo a fraude nos cartões de vacina. Isso porque Bolsonaro sempre usou esse discurso de uma moral ilibada e pela moralização da política e sempre atacou muito, por exemplo, os governos do PT em relação aos casos de corrupção, principalmente apurados ali pela Lava Jato. E esse é um caso de de fácil assimilação por parte do eleitorado e ele tem, de fato, um impacto muito significativo nessa imagem ilibada de Bolsonaro como um combatente à corrupção. É um caso relativamente simples, que trata exatamente sobre muamba de joia, né? É realmente um caso, né, até, enfim, vira até cômico, né, se não fosse trágico. Mas é um caso que ele tem um impacto muito mais significativo, do que o caso das vacinas, por exemplo, porque parte do eleitorado de Bolsonaro assimilou muito bem esse negacionismo, essa posição reativa de Bolsonaro em relação, por exemplo, aos imunizantes, né, às vacinas durante a pandemia. E mesmo, por exemplo, o inquérito que investiga, por exemplo, o suposto plano para engendrar um golpe de Estado no Brasil, tem uma certa assimilação também por parte de seu eleitorado, né, esse eleitorado, a parte mais extremada desse eleitorado. Mas, de fato, Bolsonaro é muito atingido por essa pecha em relação à corrupção, nesse caso das joias, Débora. Tá certo, e a Jussara até estava conversando aqui, ela até lembrou, né, que neste momento em que vai acontecer o Fórum Conservador, o CIPEC, em Florianópolis, em Balneário Camboriú, é um momento interessante para uma reação de Bolsonaro, porque sempre quando acontece uma notícia ruim ali, vinda da Polícia Federal, Bolsonaro dobra a aposta e mostra o seu poder junto aos seus eleitores, seu apoiadores, e mostra, olha, continuo sendo apoiado apesar de vocês.